A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Olá, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui de volta após uma semana para a transmissão de mais um programa anunciando o Evangelho Eterno. O conteúdo do programa é baseado na última escola bíblica dominical da Igreja Cristã Maranata. Eu quero agora apresentar aqui aos irmãos que vão estar conosco para a nossa apresentação de hoje. Pastor Adriano, muito obrigado pela sua participação, a paz do Senhor. Amém. Eu é que manifesto minha alegria de estar aqui meditando na palavra com os companheiros e ainda mais com companheiros tão especiais como vocês, né? Amém. Obrigado. Pastor Daniel, obrigado pela participação mais uma vez, né, que está sempre aqui conosco na programação. E eu estou aqui hoje tentando substituir o pastor Josias Júnior, né? Josias está para uma missão, né, da igreja, uma missão, né? Da igreja. E semana que vem, se Deus quiser, estará conosco aqui. Mas é sempre um grande prazer, né, Adriano? Sem dúvida. Estar com o nosso decano aqui, o pastor Gilson, né? A paz do Senhor Gilson, a paz do Senhor Adriano. Amém. A paz do Senhor a todos, queridos. Muito bem. O nosso programa é interativo. E neste início nós sempre transmitimos alguns vídeos com comentários dos nossos ouvintes sobre a impressão deles quanto ao programa Anunciando o Evangelho Eterno. E ao final nós trazemos também outro tipo de comentário que é sobre o assunto de hoje. E agora você pode ver um QR Code que está à sua frente nesse momento e você pode aproximar a sua câmera diante deste QR Code e será direcionado para um número para ali você fazer um vídeo. Você vai ser convidado a fazer um vídeo de até 30 segundos falando sobre a importância do programa. Vejamos agora 2 vídeos, sendo um de um pastor, todos 2 são de pastores. O primeiro é o pastor Amós Araújo, é da igreja de Cerejeiras, em Rondônia. Vamos ouvir o pastor Amós Araújo. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Sérgio, pastor Daniel. Gostaria de dizer que aqui na cidade de Cerejeiras, Rondônia, nós sempre assistimos o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Estou a pastor aqui nessa cidade e sempre oriento também aos membros da igreja, enviando o link para visitante para assistir. E sempre tem sido uma grande bênção, um ensinamento profundo e para o crescimento da igreja. Isso para nós nos traz grande alegria de estar sempre participando e aprendendo mais da palavra do Senhor. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Agora temos também um vídeo, o segundo vídeo, que é do pastor Edmar. Ele é pastor lá da Igreja Cristã Maranata de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir então o pastor Edmar. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. O pastor Edmar, aqui da Igreja de Três Poços, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, na área Sul Fluminense 2.
Nós queremos deixar aqui um testemunho da importância de todo o ensino, da doutrina que está sendo aplicada no programa Anunciando o Evangelho Eterno. Tem sido uma grande bênção para as nossas igrejas, né, na forma que está sendo feito o programa, a didática aplicada e essa doutrina revelada, né, essa palavra revelada, que tem alcançado os nossos corações, fortalecendo a nossa vida espiritual e nos trazendo experiências nessa caminhada em direção à eternidade. É aquilo que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Queremos deixar aqui esse testemunho e agradecer ao Senhor por este recurso tão maravilhoso que tem sido este programa em nossas vidas e na vida das nossas igrejas. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, agradecemos aos pastores que enviaram os vídeos e contribuíram de uma forma muito positiva e maravilhosa, falando a respeito do nosso programa e trazendo aqui informações que serão úteis para nós aqui durante a nossa programação. Glória a Deus. Muito obrigado. O nosso assunto hoje é sobre o tema a ação do Espírito Santo aqui no mundo e na eternidade, e que fala sobre a experiência da Igreja Fiel com a ação do Espírito Santo. A Igreja Fiel sabe que o amor do Senhor Jesus ele é demonstrado especialmente naquele sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz e, naturalmente, no derramamento do sangue, que é ali o derramamento do Espírito Santo, e que é para nós o bem mais valioso que existe. Quando nós observamos no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 1, verso 2, e quando fala ali, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Então, melhor é o seu amor do que o vinho. Na verdade, por que é melhor o amor de Jesus do que o vinho? Porque, na verdade, o amor de Jesus foi a demonstração que Ele nos deu de que nos ama. Para demonstrar que Ele nos ama, Ele nos deu o seu amor, que é o seu Espírito Santo, representado naquela vida que Jesus trouxe da eternidade e derramou essa vida na forma do seu sangue biológico lá na cruz, mas ali apontando para a verdadeira vida que viria para nós através do seu Espírito Santo. Graças a Deus, que coisa maravilhosa. Muito bem, agora eu quero passar para os pastores aqui presentes, pastor Daniel Moreira e também o pastor Adriano Teixeira, para eles fazerem aqui um comentário, né, a respeito do assunto até aqui. Eu gostaria de ouvir o comentário dos irmãos, companheiros. É um livro extraordinariamente profético. E é sempre bom lembrar para todos queridos que quando o livro de Cantares usa a expressão amor, está se referindo exatamente ao Espírito Santo, porque ele é o agente de união, ele é o elo de ligação entre o noivo, o Senhor Jesus, e a igreja fiel. E o que é interessante é que a prova que Jesus nos deu de que nos ama foi ter nos dado o seu Espírito Santo, que é a vida, né? Exatamente. Então, para provar que nos ama, Ele nos deu o seu Espírito Santo. Mas nós, em compensação, também só podemos dizer que Jesus é o Senhor se for pelo Espírito Santo, né? Coisa maravilhosa. Então, realmente, a palavra amor, né, está ligada com o pastor Daniel está dizendo, né? Porque a igreja fiel, ela sabe que o amor do Senhor, ele foi demonstrado principalmente lá no sacrifício de Jesus na cruz. E o que é mais importante, não foi só no sacrifício, mas também na maneira como ele derramou depois dessa vida, né? Através do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja lá no Pentecostes. Então esse realmente é o mais valioso, né? É o amor valioso, né? É o mais valioso bem. É o bem maior. É o bem maior, né? Que nós recebemos. Amém. Glória a Deus. Mas vamos continuar e vamos agora passar para um segundo texto da palavra. E vamos ler, porque está dentro exatamente da experiência da igreja fiel com a ação do Espírito Santo. Aquela ação que começou aqui e ela vai eternizar, né, na vida eterna, conforme o capítulo 5, verso 1 de Cantares. Vamos ler então. Já vim para o meu jardim, diz o texto, né? Irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. E o convite do Senhor Jesus é: comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Muito bem, agora eu gostaria de começar pelo pastor Daniel Moreira. Pastor Daniel, vamos começar
Qual o comentário que nós podíamos fazer a respeito desse assunto? Vamos destacar aqui esses dois momentos proféticos. Que o primeiro momento fala da igreja aqui na terra, né? O seu amor, o seu espírito, a bênção do Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, né? A operação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o domínio do Espírito Santo. A gente pode sair aqui uma série de adjetivar aqui muitas coisas. É melhor, como o pastor Deus já falou, do que as alegrias passageiras e temporais desta vida. Agora, este versículo, agora no capítulo 5, já é a igreja na eternidade. Ela já está arrebatada. Então, como daqui a pouco vamos ler o texto, né? Ele já está nas bodas do Cordeiro, né? Então o texto fala, já vim para o meu jardim, né, irmã minha, colhi a minha mirra, já passou o sofrimento dele, já comi o meu favo com o meu mel, já houve a ressurreição, porque a ressurreição de Jesus é a doçura do projeto da salvação, a sua ressurreição, né? Bebi o meu vinho com o meu leite, quer dizer, o Espírito Santo foi derramado e vidas nasceram de novo, que o leite fala do novo nascimento. E agora é o convite, né? Já a igreja na eternidade. Comei, bebei, amigos, não é? O texto diz assim, bebei abundantemente, ó amados. E essa expressão, né, pastor Gilson, abundantemente, há pouco estávamos conversando, foi. E você citou uns detalhes muito interessantes que eu vou passar agora para você citar bem. esses detalhes aí. Eu achei muito interessante aquelas colocações. A palavra de Deus, ela tem uma profundidade extraordinária, porque ela não erra nem no profético, nem no cumprimento da profecia. Ela acerta em tudo. Então, quando diz ali profeticamente, bebei abundantemente, ó amados, que é uma referência àquilo que a igreja vai receber o convite para sentar-se à mesa na ceia do Cordeiro, depois de arrebatada, ela vai coincidir perfeitamente com o momento que Jesus assentou-se com seus discípulos à mesa para tomar a ceia com eles. Porque ali o que ele disse para eles? Esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Ponto. Quando ele fala do cálice, ele diz, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Aí ele diz assim, bebei dele todos. Isso mesmo. Então, quer dizer, era abundante. A palavra abundantemente ali era mostrando que o cálice é abundante. Por quê? Porque o cálice, que é o vinho, representa o sangue de Jesus. Ele próprio disse, né? Este cálice é o sangue do Novo Testamento, né? O meu sangue. E aí, aquilo está relacionado à vida. Esse sangue está relacionado à vida que Jesus trouxe para nós e nós tomamos posse dessa vida quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Eu vim para que tenhais vida. E ainda tem esse texto, né? E vida em abundância. Em abundância. Então, tudo se cumpre perfeitamente Maravilha, na Bíblia, né? Na palavra de Deus. Né? Coisa maravilhosa. Amém? Muito bom. Né? Inclusive, tem até um texto, né, que nós gostaríamos de ler também, para mostrar como que em breve, né, o servo perseverante e vencedor receberá a recompensa do Senhor, o convite, quando diz assim, Mateus 25, verso 34, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que coisa notável, né? Esse banquete eterno que a igreja vai receber ali, os salvos, né? Vão receber na presença do Senhor. Vinde Então, benditos de meu Pai. Esse texto, então, que o pastor Gilson colocou bem, né? Fala já da recompensa. A recompensa. Né? É o resultado da fidelidade, é o resultado da fé, é o resultado da perseverança, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ia a coroa da vida. Né? Esse é o convite que está preparado para o fiel. Amém. Muito bom, né? Interessante, pastor Adriano, a expressão que o Senhor usa com a igreja, quando ele chama de amigos e amados, né? Que coisa profunda, né? Esse detalhe importante. Porque é uma relação íntima, é uma relação de quem realmente estabeleceu um relacionamento diferenciado. Eu diria que até de consanguinidade, porque é o mesmo sangue. Mesmo né? sangue. É o mesmo sangue que foi derramado por nós, né? Amigos, né? O amigo é aquela pessoa que a gente não esconde nada dele, conta tudo para ele. O Senhor Jesus falou, né? Já não vos chamarei mais servos. Mas sim amigos. Mais amigos. Então, lá na eternidade ele confirma isso. Ele confirma isso, amigos, né? Que maravilha, né?
Mas tem um outro texto também que estabelece ali o banquete eterno, né? Que é o texto de Apocalipse 19, né? 19, verso 9, quando diz assim: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus, verdadeiras palavras à ceia das bodas do Cordeiro. Que coisa extraordinária aquilo ali, né? Então, esse para a texto igreja. aí de Apocalipse está em conexão ou conectado com o de Cantares, que lemos há pouco, capítulo 5, Comer verso 1, amigos, né? Vinde, né? Já vim ao meu jardim, já comi o meu mel, né? Vinde, amigos ou amados, comemos. Aí é exatamente o banquete eterno que já está estabelecido pelo soberano projeto de Deus Pai, que é denominado como as bodas do Cordeiro, né? Isso já está tudo pronto, preparado para a igreja fiel, para a noiva. Amém. Embo- Agora, sim, por favor. pastor Embora Adriano. talvez seja importante ressaltar que toda essa ênfase que se dá à abundância que se manifestará na eternidade, ela já acontece aqui nessa vida. Né? Porque o Senhor Jesus disse que nós teríamos 100 vezes mais nessa vida e no século futuro a vida eterna. Agora, na eternidade é que essa abundância ela será plena. Aí ela não vai se contrapor à angústia, as lutas, as tribulações dessa vida. Aí será livre de toda e qualquer contraposição, né? Com abundância plena. Né? Esse aspecto é bem Isso é colocado. importante, que a igreja desfruta Já desfruta aqui nesta vida dessa abundância. dessa experiência, né? Ainda dessa que alegria. com adversidades Ainda que que com enfrenta aqui naturais, nessa vida, né? mas a graça do Senhor é sempre abundante, né? A bênção do Senhor é sempre abundante. A Lá na bênção eternidade, sobrepuja. então, será mais abundante ainda, né? Que bom, esse aspecto foi muito bom, né? Ter sido colocado. Mas eu gostaria agora de chamar a atenção aqui um pouco dos nossos ouvintes que estão participando conosco do programa Anunciando o Evangelho Eterno. É que nós fizemos aqui inicialmente uma colocação sobre o tema da Escola Bíblica, sobre o assunto da Escola Bíblica Dominical, no sentido da ação do Espírito Santo aqui no mundo e na eternidade. Agora, nós vamos passar agora para um momento especial em que nós vamos ver agora qual é a experiência da igreja com esta ação do Espírito Santo e de que maneira a igreja vai receber esta ação do Espírito Santo, como ela vai corresponder a isso. E aí nós vamos entrar num assunto agora que é notável no livro de Cantares de Salomão, que nós não tínhamos ainda chegado a esse ponto, porque eu costumo dizer que o livro de Cantares de Salomão, companheiros, as revelações do Senhor ali, elas são assim um poço sem fundo, né? Nós nunca vamos conseguir chegar. Inesgotável. Inesgotável, né? Inesgotável. E agora nós vamos ver então a experiência da igreja com relação à ação, mas dentro de um aspecto assim mais sensível, ou seja, porque a igreja ela é corpo de Cristo. E por ser corpo de Cristo, ela tem os mesmos sentidos do corpo humano, que são aqueles chamados 5 sentidos do corpo humano que mantêm, né, o equilíbrio das pessoas. É a visão, é a audição, é o tato, é o olfato, é o paladar, né? São 5, né? 5 sentidos, né? E que nós vamos ver como que isso se dá na igreja profeticamente. Lembrando que as nossas perguntas da Escola Bíblica, que foram formuladas nessa última Escola Bíblica, elas fizeram uma colocação de alguns textos nos quais foram ali identificados esses 5 sentidos, né? Citados ali numa linguagem poética do livro de Cantares, mas o sentido profético dessa linguagem poética relacionada a esses 5 sentidos. E depois, na outra pergunta, a aplicação prática, ou seja, a experiência da igreja com esses 5 sentidos. E, naturalmente, nós hoje aqui vamos falar apenas de 2, porque senão o nosso assunto pode ficar muito longo, mas... Tempo exíguo. O tempo é exíguo, né? E eu gostaria primeiro de ler o primeiro texto relacionado a um sentido, que é exatamente o sentido do olfato. Então nós vamos ler o texto que diz assim, é o versículo, capítulo 1 de Cantares, versículo 3, né? Quando ele diz assim: para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Ela está falando para o Senhor aqui, a igreja, né? E aí eu gostaria de discorrer aqui com os irmãos a respeito disso,
O que representa isso? Como é que isso se dá na prática? Primeiro, o que o versículo diz. Depois, o cumprimento, vamos dizer, profético, né? A aplicação profética. E depois, qual é a experiência da igreja com a aplicação profética daquilo que foi escrito? Pastor Adriano, por favor. O livro de Cantares, ele vai, em muitos momentos, destacar justamente os sentidos do corpo. Então vai falar muito sobre visão, vai falar sobre audição, sobre o olfato, vai ter momentos em que o tato é destacado, o paladar. E é importante que quem lê Cantares busque do Senhor entender o porquê que se destaca tanto esses sentidos. Se nós somos corpo de Cristo, nós temos que experimentar a bênção. Os sentidos do corpo são as formas que Deus nos deu de experimentar o mundo, seja muitas vezes uma fruta que nós experimentamos, seja tateando uma parede. Os sentidos do corpo são bênçãos que Deus nos deu, mas que, por outro lado, também são evidências das nossas limitações, porque nós não vamos além dos 5 sentidos. Então a igreja hoje tem essa experiência, né? Isso vai ser destacado mais pelos companheiros, mas é importante, mais adiante talvez a gente fale mais, que o Espírito Santo é o agente de Deus que nos faz ir além desses sentidos, que limitam o homem nessa vida, mas espiritualmente nos faz transcender. O Espírito Santo nos leva a transcender e vencer esses limites. No mundo se fala às vezes de 6º sentido, 7º sentido. Nós temos o Espírito Santo que vai além daquilo que nós não conseguimos ir pelos nossos sentidos, né? Tem outros detalhes. Por exemplo, o próprio versículo, né? Para cheirar, né? A própria palavra cheirar já fala exatamente de olfato, né? Então, como é que isso se dá na vida da igreja, né, pastor Daniel? A gente estava até conversando há pouco, né? Antes de iniciar o programa aqui, como que a doutrina de corpo também, ela é muito forte, ela é muito consolidada, profetizada no livro de Cantares. É cada versículo assim que, sem a revelação, você pensa que é só uma coisa poética. Mas quando o Espírito Santo, que inspirou o livro, revela o que ele estava querendo dizer com essa inspiração, aí você alcança o profético, que é o mistério, isso, que é o que tem valor. Muito bom. Não é? Então, para cheirar são bons os teus ungüentos. Então a palavra fala sobre o bom cheiro de Cristo, né? Que é o cheiro da salvação. Porque o ambiente, queridos, o ambiente de Deus é o ambiente da comunhão. E essa comunhão, vamos falar coisa prática agora. Às vezes você está chateado, está triste, você está cansado, você está angustiado, você está assim, né, precisando de um renovo. Aí você vai orar, você vai para um culto, você começa a glorificar o Senhor, né? Aí vem um dom espiritual, é uma mensagem que o Senhor revela, é uma criança que ora. Então você recebe uma bênção. Então você realmente sente, você sente o odor, a fragrância, melhor dizendo, né? Da presença do Senhor. Isso traz, né? É a nossa experiência, né? A pessoa precisa ter essa experiência. Às vezes você chega com a fragrância do cansaço, com a fragrância da tristeza, né? Com a fragrância da desesperança, mas de repente você está num ambiente de comunhão, onde o Espírito Santo está presente, este unguento age, né? Que este óleo perfumado age na vida da igreja. Recende em toda a igreja, né? É uma coisa maravilhosa. Né? Realmente é muito profundo, né? Para cheirar são bons os teus ungüentos. E o unguento, interessante, ele era usado para exatamente substituir, né, o mau cheiro, né, às vezes de um corpo em deterioração, né? As pessoas levavam muito para os velórios, né? O unguento, para que a deterioração do corpo, que exala um mau cheiro, pudesse ser substituído pelo bom cheiro do unguento, né? É exatamente a igreja como o corpo de Cristo. A igreja é um corpo que nunca vai apodrecer, ela nunca vai deteriorar. Ela tem sempre um unguento do Espírito Santo que mantém a igreja conservada, né? Conservada como o corpo de Cristo. Maravilha. Né? Maravilha, né? Mas nós temos ainda um outro versículo que fala de um outro sentido também,
que é a audição. E o versículo é o seguinte, vamos ler aqui, Cantares capítulo 2, verso 8, que diz assim: esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Então, só o fato de dizer, esta é a voz do meu amado, então, qual é o sentido, né, que nós já vemos de imediato nessa expressão, né? É verdade. E a gente se lembra do que a palavra diz, né? Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, né? Que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que hão de herdar a salvação. Então, esses sentidos no meio da igreja, eles são aguçados em nós pelo Espírito Santo. É algo assim que me chama muito a atenção nesse momento que nós estamos meditando sobre os sentidos. É como que Deus, de forma prática, o pastor Daniel deu o exemplo aqui da oração, do bom cheiro que às vezes nos envolve, como que o Espírito Santo tem nos levado, através desses sentidos que são espirituais, a experimentar de toda essa riqueza que Deus nos dá. Nós temos visto coisas que o nosso olho nunca viu anteriormente. Nós temos ouvido coisas que nós nunca tínhamos ouvido. Nós temos tomado conhecimento de coisas que os livros não nos deram até hoje. É verdade. Tudo por conta de sentidos que são espirituais. E eu queria abrir um parêntese aqui dentro, já que você puxou o gancho aqui agora há pouco do olfato, do cheiro, voltando um pouquinho só, é porque você está assim num ambiente. Aí chega uma pessoa com um perfume agradável, ou que seja um perfume, você sente logo a fragrância. Mas você não vê o perfume. Mas você sente a fragrância. Assim é o Espírito Santo. Ninguém vê o Espírito Santo, mas você sente que ele está presente. Porque a fragrância dele se exala. Não é? E só pegando, corroborando, pastor Adriano, o lema do Senhor para a obra esse ano, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Que a igreja ouve a revelação do Espírito Santo e proclama aquilo que o Espírito Santo... Por isso Apocalipse diz, o Espírito e a esposa dizem, vem. Porque primeiro quem fala é o Espírito Santo. E a esposa fala daquilo que o Espírito Santo diz, né? Porque ela ouve. Porque ela ouve. E o que é interessante, o próprio texto mostra esse caráter da proclamação que a igreja hoje tem para o mundo. Exatamente. Porque a proclamação, por ela ouvir a voz do amado, então a proclamação dela para o mundo é o seguinte, ele está vindo aí, ele já que vem saltando, ele não vem andando não. Vem andando não, ele vem saltando como o gamo, né, que salta, né? E ainda diz mais, né, sobre os montes, né, e sobre os outeiros. Então, exatamente, ele vem saltando. Tem pressa. Ele tem pressa. O Senhor Jesus deu, quando preparou tudo lá no início, ele foi ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. A própria linguagem aqui falando sobre a maneira do Senhor Jesus voltar é citado também sobre os montes e sobre os outeiros. Maravilha. Então você vê que há uma coerência na revelação da palavra, que é uma coisa realmente muito profunda. Vai costurando, né? Vai costurando, isso é maravilhoso. O Espírito Santo vai costurando a revelação, o profeta vai costurando as coisas, né? Amém. Então nós vamos agora, nessa parte interessante, agora nessa parte final, né? Queremos deixar aqui uma palavra destinada às pessoas que estão participando conosco. Eu vou pedir ao pastor Daniel para transmitir essa palavra para os nossos ouvintes. Queridos, sem dúvida, vivemos dias maus e, como diz a palavra, trabalhosos. Com grandes oposições à fé, a igreja fiel, porém, tem a experiência da ação do Espírito Santo no seu meio. E é esse Espírito Santo quem a preserva com vida. E através desse Espírito Santo, a igreja, a noiva fiel, proclama os atos de justiça de Deus. Este Espírito Santo também é quem fortalece a fé no Senhor Jesus. E ele está preparando um povo, uma igreja, para o arrebatamento. Está aparecendo agora na tela um QR Code que é diferente do primeiro que foi apresentado, porque ele é para a sua participação, fazendo um comentário de uma questão que lhe será proposta. Você vai aproximar a câmera do seu celular ao QR Code e ele vai te direcionar para uma pergunta, uma questão que você vai responder preparando para a próxima semana.
E nós hoje selecionamos 2 pessoas que fizeram isso na semana passada. E você vai poder ver agora aqui aquilo que esses irmãos comentaram, né? E você estará naturalmente em sintonia com o programa desta semana. Amém? Vamos ler então o comentário feito primeiramente pelo Lohan de Souza de Aimorés, Minas Gerais. Ele escreveu dizendo assim: ambos os textos, Cantares capítulo 1, verso 2 e Cantares capítulo 5, verso 1, mostram a presença e operação do Espírito Santo na vida da igreja fiel. Em Cantares capítulo 1, verso 2, a igreja fiel reconhece que o amor de Jesus por ela é melhor do que qualquer coisa que o mundo possa lhe oferecer. Em Cantares 5, verso 1, a igreja participa do banquete do Senhor Jesus na eternidade. Muito bem, temos ainda outro comentário que nos foi enviado pela Cibele Cristina, que é de São Paulo, a capital, e fica no estado de São Paulo. E ela diz assim, nessa participação: em Cantares capítulo 1, verso 2, a grande alegria da igreja fiel é a bênção do Espírito Santo, e não as alegrias passageiras deste mundo. Em Cantares capítulo 5, verso 1, a igreja já foi arrebatada e na eternidade participa das bodas do Cordeiro. Muito bem, nós agradecemos muito a participação da nossa irmã Cibele Cristina e também do nosso irmão Lohan de Souza de Aimorés com esta interação conosco aqui no programa do Anunciando o Evangelho Eterno. Muito bem, chegamos assim ao final da nossa programação, o tempo já está chegando ao final e nós gostaríamos então de despedir aqui, primeiramente, pastor Adriano, muito obrigado pela sua participação, a paz do Senhor. Amém, eu é que manifesto minha alegria de estar aqui meditando na palavra com os companheiros e ainda mais com companheiros tão especiais como vocês, né? Amém, obrigado. Pastor Daniel, obrigado pela participação mais uma vez, né, que está sempre aqui conosco na programação. E eu estou aqui hoje tentando substituir o pastor Josias Júnior, né? Josias está para uma missão, né, da igreja, uma missão, né? Da igreja. E semana que vem, se Deus quiser, estará conosco aqui. Mas é sempre um grande prazer, né, Adriano? Sem dúvida. Estar com o nosso decano aqui, o pastor Gilson, né? A paz do Senhor Gilson, a paz do Senhor Adriano. Amém. A paz do Senhor a todos, queridos. Amém. A paz do Senhor a você que participou conosco, esteve conosco em toda essa programação e convidamos para que na próxima semana esteja mais uma vez conosco, inteirando conosco e participando do Evangelho Eterno, anunciando o Evangelho Eterno. Até lá então e a paz do Senhor Jesus.